Gente, eu acabei de escrever um ensaio e eu resolvi fazer este pequeno vídeo para compartilhar com vocês o tema que eu abordei nesse ensaio. Porque penso ser um tema que gera, né, ou que gerará muita reflexão. E uma vida que não é refletida, claro, não é uma vida que vale a pena ser vivida, não é? De modo que eu resolvi trazer a vocês essas considerações. Veja, o tema deste ensaio foi a razão humana, né? Esse ensaio que eu escrevi. Bom, a razão, essa nossa capacidade de raciocinar, essa nossa capacidade de compreender o mundo em que vivemos, essa nossa capacidade, esse nosso recurso de atribuir valores e etc e tal, né? Há um ensaio de Montaigne, Montaigne é vida, não é? Montaigne, para mim, talvez o maior filósofo do Renascimento. Há um ensaio de Montaigne chamado A Apologia de Raymond Sebon. É um ensaio maravilhoso, tá? Eu até tenho aqui essa compilação maravilhosa dos ensaios de Montaigne, né? Fica de uma riqueza inestimável. Neste ensaio, em determinado ponto, Montaigne faz uma análise, uma ponderação maravilhosa sobre a razão humana, não é? De forma bem resumida, Montaigne ali vai dizer o seguinte: olha, será que nós somos melhores mesmo porque nós temos razão? Porque nós temos a mania, não é, de nos colocarmos em um patamar elevadíssimos porque somos seres racionais, né? Somos melhores do que os animais porque nós temos razão e os animais não. Então Montaigne ele vem ponderar sobre isso no seguinte sentido: olha, a nossa razão ela é muito frágil, não é? É uma razão muito limitada, muito problemática. A nossa razão sequer nos responde questões substanciais, não é? Por que nós estamos aqui? De onde que nós viemos? Qual que é o sentido das coisas? Quer dizer, são perguntas filosóficas que estão aí ao longo da história postas e que a nossa razão não é capaz de responder, né? E mais, Montaigne ele vai dizer o seguinte também: olha, nós nos julgamos melhores, por exemplo, que os animais irracionais porque nós temos razão. Então ele coloca em xeque de novo essa questão. Ele fala: olha só, nós somos pessoas que sofrem. Nós temos angústias, nós temos decepções, frustrações, nós temos desespero, nós temos medo. Ora, todos esses sentimentos, eles só existem, eles só podem existir porque nós temos uma razão que possibilita a existência deles, não é? Bom, se eu achar que essa caneta cair é um motivo de tristeza, eu vou me sentir triste porque eu tenho razão para conceber essa ideia. Se ela cair, eu vou ficar triste. Um animal não tem isso. Então, será que realmente a razão é tudo isso? Então, e por fim, Montaigne diz: olha, ainda que a razão fosse um elemento de superioridade, ainda que isso fosse verdade, né, nós pagaríamos um preço muito caro por isso, exatamente por essas observações que eu fiz agora, né, todas as nossas agruras, todos os nossos problemas, todas as nossas angústias, agonias, aflições, tudo isso só existe por conta da razão. Então é um preço muito alto. Bom, dito isto, eu comecei a refletir sobre algumas questões e eu cheguei a uma... Eu não gosto de usar muito o termo conclusão, porque isso dá a ideia de um desfecho, né? E eu estou longe de encontrar desfechos para tudo, mas vamos usar aqui apenas retoricamente, né? Cheguei a uma conclusão de que a razão, ela realmente, como disse Montaigne, ela é muito limitada, ela é muito exígua, é ela que nos possibilita coisas como sofrimento e angústias, etc. Só que ela tem uma coisa muito interessante. Ela tem um atributo muito, muito peculiar, e que nós todos usamos esse atributo, né, sem muitas vezes nos darmos conta disso. Sabe? Qual que é esse atributo? E foi esse o ponto nevrálgico do meu ensaio, que é o atributo de mitigar, de suavizar
os atos reprováveis que nós cometemos. Parem para pensar. Nós, na qualidade, né, de seres humanos racionais, portanto, nós praticamos muitos atos reprováveis. Nós praticamos as escuras, aquilo que à luz do dia nós execramos. Ora, isto é uma imanência do ser humano, não é? Essa predisposição para praticar atos ignominiosos, atos amorais, atos que quebram ditames de ética, etc. e tal, isso está incrustado em todos nós. E o atributo da razão, o qual eu estou me referindo, é aquele atributo que mitiga, que suaviza o seu ato nefando. Ora, eu enganei alguém, eu traí a minha esposa, né? Ou eu menti para alguém, né? Ou eu estou ludibriando alguém. Claro que são atos absurdamente reprováveis, né? Mas então este homúnculo, esse serzinho que tem dentro de nós, ele vai dizer o seguinte: não, mas isso não é tão grave. Pense bem, uma coisinha à toa. Portanto, vai mitigar, não é? Vai abrandar a carga de reprobabilidade que aquele ato comporta. E com isso nós ficamos mais tranquilos. E veja bem, isso é em todas as situações do dia a dia, e principalmente isto, e graças a Deus, é em gradações diferentes. Um assassino contumaz, quando ele mata a sua vítima, ele pode pensar, olha, eu matei essa pessoa, mas essa pessoa era uma pessoa ruim. Ou essa pessoa praticava muitos atos reprováveis. Ou então, olha, a minha condição social me levou a isso, eu sou um injustiçado, portanto eu posso matar. Percebam que com isso, a razão deste homem está suavizando um ato que de per si nada mudou. O assassinato continua o assassinato. O homicídio continua o homicídio, e com todos os seus adjetivos, né? Cruel, torpe, nefando, inadmissível, tudo aquilo continua. Só que na cabeça do agente, a gravidade foi mitigada. E exatamente por esta peculiaridade da razão humana, não é? Que é de suavizar os atos reprováveis que nós cometemos. Eu disse que são em gradações diversas, não é? Então, eu aqui dou um exemplo extremo de alguém que mata alguém, mas há exemplos mais brandos, não é? Eu dei o exemplo aqui, por exemplo, de um adultério. O sujeito vai e trai a sua esposa, ele tem a consciência do quão ignominiosa é a sua conduta, mas aí vem este homúnculo, este homenzinho que funciona na razão e vai dizer, ora não, a culpada disso é a sua esposa, ela não lhe ama mais como já amou em outrora, ou então ela não está sustentando muito bem esse matrimônio, é por isso que você está fazendo isso. Percebam as maquinações da razão para mitigar o opróbrio por nós cometido. Agora, isto é um problema em todos os seus aspectos? Ou não? Será que nós seríamos capazes de suportarmos a acrimônia da existência, de suportarmos a nossa própria maldade, de suportarmos a maldade da humanidade sem esse recurso da razão? Fica aqui esta pergunta. Será que nós teríamos condições de vivenciarmos todas as nefandas facetas do ser humano sem enlouquecermos, não fosse esse recurso da razão? Isso trata-se de um ensaio, gente, que eu escrevi, portanto ele não tem um caráter conclusório, né? Então, claro, ele funciona como uma reflexão. Espero que vocês tenham gostado.
Espero que isso possa trazer, como eu disse lá no começo do vídeo, uma reflexão importante para todos vocês, tá bom? Muito obrigado.